Olá pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal Saúde Média, sejam muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denifer Ferreira e nesse vídeo eu vou comentar sobre a hiperplasia adrenal congênita. Esse assunto, né, por ser muito extenso para a gente falar em detalhes, ele vai demandar, né, um tempo maior. Esse assunto ele será dividido em dois vídeos. Então, nesse primeiro vídeo eu vou explicar o que é a hiperplasia adrenal congênita, falo um pouco sobre a epidemiologia da doença, falo também sobre a fisiopatologia e, por último, falo sobre as manifestações clínicas, né, as características clínicas, que incluem sinais e sintomas na genitália externa, na genitália interna, no crescimento, na puberdade e na fertilidade. Bastante coisa, não é mesmo? Então, se você não é inscrito no canal, não perca mais tempo, se inscreva agora mesmo, ative o sininho de notificações, porque aqui eu trago novos conteúdos toda semana para você se manter sempre bem atualizado. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é a hiperplasia adrenal congênita, né? Então, a hiperplasia adrenal congênita, na verdade, ele é um grupo ali de distúrbios que surgem da esteroidogênese defeituosa, né? E aí, para nós entendermos a hiperplasia adrenal congênita, nós precisamos lembrar como ocorre a produção de cortisol. Cortisol, gente, ele é produzido na zona fasciculada do córtex adrenal através de um processo de 5 etapas principais, sendo essas etapas mediadas por enzimas. Então, a hiperplasia adrenal congênita, ela ocorre devido à deficiência de qualquer uma dessas enzimas. E aí, com a deficiência de uma dessas enzimas, a síntese de cortisol, consequentemente, ela é prejudicada. Isso leva a elevações crônicas, né, de ACTH através do sistema de feedback negativo, causando superestimulação do córtex adrenal e levando à hiperplasia, ou seja, um crescimento ali da glândula adrenal, além da secreção excessiva dos precursores do defeito enzimático. É muito importante dizer que a função enzimática prejudicada em cada etapa da biossíntese de cortisol adrenal leva ali a uma combinação única de precursores elevados e produtos deficientes, tá? Aqui no Brasil e em boa parte do mundo, a deficiência enzimática mais comum e responsável por mais de 90% de todos os casos de hiperplasia adrenal congênita é a deficiência de 21-hidroxilase, e é nela que a gente vai nos concentrar, né, com mais detalhes, embora a gente fale um pouquinho também das outras causas ali que existe. E aí falando sobre a epidemiologia, gente. Então, dados de cerca de 6,5 milhões de exames neonatais em todo o mundo, né, que é o popularmente conhecido como exame do pezinho, né, indicam ali que a hiperplasia adrenal congênita clássica, ela ocorre em cerca de um caso a cada 15 mil nascidos vivos e estima-se que dessa população, cerca de 75% dos pacientes apresentam o fenótipo perdedor de sal. Mas a hiperplasia adrenal congênita, pela deficiência de 21-hidroxilase, ela não ocorre só na forma clássica, ela também tem uma forma não clássica, né? Que essa a forma não clássica é a mais comum, tá? Já a hiperplasia adrenal congênita devido à deficiência da 11-beta-hidroxilase é a segunda causa mais comum da hiperplasia adrenal congênita, sendo responsável por cerca de 5 a 8% de todos os casos, e ocorre em cerca de um caso a cada 100 mil nascidos vivos na população geral. Tá? Existe, como eu falei, existe outras formas, né, da hiperplasia adrenal congênita causada por deficiência de outras enzimas, mas essas deficiências, elas são consideradas doenças raras, então a sua incidência ainda ela é desconhecida na população geral. E aí falando sobre a fisiopatologia, né, mas para a gente falar da doença, a gente precisa falar sobre o funcionamento normal da adrenal, né? Nós precisamos lembrar que a esteroidogênese adrenal, ela ocorre em 3 vias principais, né, com a produção ali de glicocorticoides, mineralocorticoides e esteroides sexuais. E a estrutura da glândula adrenal, se a gente for dar uma olhada, né, como a gente observa aqui na imagem da tela,
A glândula adrenal ela funciona como se fosse 3 glândulas separadas, né. Então ela tem 3 partes diferentes. A glândula adrenal ela possui a zona glomerular, a zona fasciculada e a zona reticular. Além disso, o sistema feedback hipotálamo hipófise adrenal, ele é mediado pelo nível circulante de cortisol plasmático, pelo feedback negativo do cortisol na secreção do CRH e do ACTH, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal, né, que explica com mais detalhes, você consegue entender melhor sobre a fisiologia adrenal. Esse vídeo ele vai ficar aqui no card e também na descrição desse vídeo e você é meu convidado para conferir todas essas informações. E aí, gente, retomando no assunto, né? Nós entendendo o funcionamento normal da glândula adrenal, nós conseguimos concluir que qualquer condição da hiperplasia adrenal congênita que leve a uma diminuição da secreção de cortisol, nós vamos observar ali um aumento na produção de ACTH, que por sua vez estimula a síntese excessiva de produtos adrenais nas vias não prejudicadas pela deficiência enzimática e acumulação de moléculas precursoras em vias bloqueadas pela deficiência enzimática. Tá? Os sintomas clínicos das 5 formas diferentes da hiperplasia adrenal congênita ocorrem devido à deficiência ou excesso da produção ali de hormônios específicos. Na forma mais comum da hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase, a função ali do citocromo P450, 21-hidroxilante, ela é deficiente e ali cria um bloqueio na via de produção do cortisol P450. Isso leva ao acúmulo de 17-hidroxiprogesterona, que é um precursor ali da etapa de 21-hidroxilação. E ali o excesso de 17-hidroxiprogesterona é então desviado para a via androgênica intacta, onde a enzima 17,20-líase converte a 17-hidroxiprogesterona em delta-4 androstenediona, né, que é o principal andrógeno adrenal. A deficiência do mineralocorticoide, né, aldosterona, é uma característica da forma mais grave da doença e é por isso que ela é denominada hiperplasia adrenal congênita perdedora de sal, né? Já o defeito enzimático na forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita por deficiência de 21-hidroxilase, ela é leve, né? E ali não ocorre a perda de sal. E aí, falando sobre as características clínicas, né? Primeiramente, a gente vai falar sobre as características clínicas da genitália externa, né? Onde a gente tem as formas virilizantes da hiperplasia adrenal congênita, causada pela deficiência clássica da 21-hidroxilase ou da deficiência de 11-beta-hidroxilase. Tá? Então, mulheres com a hiperplasia adrenal congênita clássica, né, devido à deficiência ali da 21 hidroxilase ou da 11 beta hidroxilase, geralmente apresentam ali ao nascimento virilização da sua genitália, tá? E por que isso ocorre? Porque a função adrenocortical ela se inicia na 7ª semana de gestação. Então, um feto feminino com hiperplasia adrenal congênita ela é exposto a andrógenos adrenais em um momento que é extremamente importante ali na diferenciação sexual, que ocorre entre a 9ª e a 15ª semana de idade gestacional, tá? Os andrógenos masculinizam ali a genitália feminina externa, né, causando alterações físicas, incluindo aumento do clítoris, fusão e escrotalização das pregas labiais e migração rostral do orifício perineal, uretral e vaginal, colocando ali o falo na posição masculina. Tá? O grau de virilização genital ele pode variar desde um leve aumento do clítoris até em casos raros, né, é uma uretra ali peniana, né, que a gente chama de classificação da genitália Prader 5, né? Porque os graus de virilização genital femininos, eles são classificados nesses 5 estágios de Prader, tá? Aqui, próximo slide, nesse próximo slide nós conseguimos verificar, né, ali as classificações, as diferentes virilizações de acordo com a escala desenvolvida por Prader, tá? Então,
A gente tem as imagens da extremidade, né, que nos mostram uma genitália normal, sendo do lado esquerdo, né, a primeira imagem do lado esquerdo, a representação de uma genitália feminina. E do lado da extremidade direita, nós temos uma genitália normal masculina. E aí, a partir da segunda imagem, da esquerda para a direita, nós temos as anormalidades de virilização feminina. Então, nós temos o estágio 1, né? Que ali o paciente apresenta uma clitoromegalia sem fusão labial. O estágio 2, que é o paciente apresenta clitoromegalia e fusão labial posterior. O estágio 3, onde a mulher apresenta maior grau de clitoromegalia, orifício urogenital perineal único e fusão labial quase completa, tá? Nós temos o estágio 4, com o clítoris cada vez mais fálico, seio urogenital semelhante à uretra na base do clítoris e fusão labial completa. E a gente tem, por último, o estágio 5, né? Com o clítoris peniano, meato uretral na ponta do falo e lábio semelhante ao escroto. E aí, gente, diferente da virilização da genitália externa, a genitália feminina interna, o útero, as tubas uterinas e os ovários, eles se desenvolvem normalmente, tá? E dependente da classificação de Prader que a mulher se encontre ali na hiperplasia adrenal congênita, elas não produzem o hormônio antimileriano, né? Que no homem ali é produzido pelas células testiculares de Sertoli, tá? Além disso, as estruturas femininas internas, nesse caso, elas não respondem aos andrógenos. É por isso que mulheres afetadas e que nascem com a genitália externa virilizada, mas com a genitália interna feminina normal, ela tem a possibilidade de fertilidade normalmente. Tá? E aí é importante a correção cirúrgica, né, da genitália externa ali com um procedimento chamado de genitoplastia, ela pode ali ser totalmente considerada em mulheres que estão gravemente virilizadas. Falando sobre os efeitos pós-natais e de crescimento. E aqui eu ressalto a importância do teste do pezinho para um diagnóstico mais precoce possível e, consequentemente, um tratamento imediato da doença. E por que isso, gente? Porque a ausência de tratamento ou um tratamento deficiente dessa doença, tanto em meninos quanto em meninas, vai levar a uma exposição contínua e excessiva aos andrógenos. Consequentemente, isso vai levar a um aumento progressivo do pênis, do clítoris, além de desenvolvimento de pelos pubianos prematuros, né, que a gente chama de pubarca. O paciente ele vai apresentar também pelos axilares, acne e fertilidade prejudicada. E aí, o desenvolvimento somático e epifisário avançado ocorre com rápido crescimento durante a infância. Porém, esse rápido crescimento linear, ele é geralmente acompanhado por maturação e fechamento epifisário prematuros, levando ali a uma altura adulta final abaixo da esperada pelas alturas parentais, sendo ali em média 10 centímetros abaixo da altura média dos pais. Por outro lado, pode ocorrer também crescimento deficiente em pacientes com deficiência de 21-hidroxilase devido ao tratamento excessivo com glicocorticoides. Falando um pouco sobre a puberdade, tá, gente? Na maioria dos pacientes tratados adequadamente desde cedo, o início da puberdade, tanto em meninas quanto em meninos, com a deficiência ali da 21-hidroxilase clássica, ocorre na idade cronológica esperada. Já naqueles que são tratados de forma inadequada, o desenvolvimento epifisário avançado pode levar à puberdade precoce central, tá? Após o início da puberdade, na maioria dos pacientes tratados com sucesso, os principais acontecimentos ali do desenvolvimento posterior das características sexuais secundárias, elas são normais, tá? Nos adolescentes e adultos, os sinais de hiperandrogenismo podem incluir alopecia de padrão masculino, ali com a calvície temporal e acne,
tá? Especificamente, pacientes do sexo feminino podem desenvolver hirsutismo e irregularidades menstruais, tá? Embora a idade esperada da menarca ela possa ser atrasada em mulheres com hiperplasia adrenal congênita clássica, quando tratadas adequadamente, muitas têm uma menstruação regular ali após a menarca, tá? É muito importante ressaltar que a menorreia primária ou menarca tardia podem ocorrer se uma mulher com a hiperplasia adrenal congênita clássica ela não for tratada ou for tratada inadequadamente ou tratada excessivamente com glicocorticoides, tá? Além disso, as mulheres com a hiperplasia adrenal congênita podem desenvolver a SOP, né, a síndrome do ovário policístico, provavelmente como uma complicação da hiperplasia adrenal congênita mal controlada. Falando um pouco sobre os comportamentos e cognição de gênero. Tá? A exposição pré-natal aos andrógenos em mulheres afetadas pelas formas clássicas da hiperplasia adrenal congênita ali pela deficiência de 21-hidroxilase, não só tem um efeito masculinizante ali no desenvolvimento da genitália externa, mas também no comportamento. Tá? Inclusive as mulheres afetadas pela doença e que estão na fase adultas, elas são mais propensas a ter disforia de gênero e a experimentar menos interesses heterossexual. Falando um pouco sobre a fertilidade, né? A dificuldade de fertilidade em mulheres com a hiperplasia adrenal congênita, ela pode surgir por vários motivos, incluindo anovulação, síndrome do ovário policístico secundário, menstruação irregular, níveis de séricos de progesterona não supressíveis ou introitos vaginal inadequado. Tá? É importante ressaltar que a fertilidade é reduzida principalmente na deficiência de 21-hidroxilase perdedora de sal. Tá? Já nos homens com a hiperplasia adrenal congênita, principalmente naqueles que não têm um tratamento adequado, eles podem ter contagens de espermatozoides reduzidas e testosterona baixa devido aos testículos pequenos, causado pela supressão de gonadotrofina. E aí, consequentemente, todas essas complicações elas podem levar a uma diminuição da fertilidade. E aí, mais uma vez, eu repito, gente, é extremamente importante que o diagnóstico e o tratamento sejam feitos o mais precocemente possível, pois vários estudos mostram que pacientes do sexo masculino com a hiperplasia adrenal congênita clássica e que foram tratados adequadamente apresentam desenvolvimento puberal normal, têm função testicular normal, além de espermatogênese e fertilidades normais. Tá? É recomendado também que esses homens façam exame testicular regular e a ultrassonografia testicular periódica, exatamente para detectar precocemente possíveis lesões testiculares. E aí, falando sobre cada uma das deficiências, né? Primeiro a gente fala sobre a deficiência de 21-hidroxilase perdedora de sal. Quando a deficiência de 21-hidroxilase ela é grave, a secreção adrenal de aldosterona ela não é suficiente ali para reabsorção de sódio pelos túbulos renais distais. E os indivíduos eles sofrem de perda de sal, além de deficiência de cortisol e excesso de andrógenos, tá? Então, bebês com perda de sal ali a perda de sal renal, né, apresentam má alimentação, perda de peso, retardo do crescimento, vômitos, desidratação, hipotensão, hiponatremia e acidose metabólica hipercalêmica, né, que progride ali para uma crise adrenal, com a presença de azotemia, né, que é a presença de níveis elevados de ureia, além de colapso vascular, choque e, por último, a morte. Então é uma doença extremamente grave, tá, gente? E a gente precisa ficar muito atento com essa crise adrenal, porque a crise adrenal ela pode ocorrer já com de 1 a 4 semanas de idade, tá? Falando sobre a crise adrenal ainda, eu ressalto novamente a importância do rastreio da hiperplasia adrenal congênita no exame do pezinho, tá? Principalmente nos homens. Por quê, gente?
porque os homens afetados que não são detectados no exame neonatal correm um risco elevado de uma crise adrenal perdedora de sal. E aí, como órgãos genitais masculinos são normais, o profissional de saúde ele não consegue encontrar nenhum sinal de alerta ali para hiperplasia adrenal congênita. E aí esses indivíduos eles podem receber uma alta hospitalar após o nascimento, sem o diagnóstico e passar por uma crise de perda de sal em casa, que é uma situação muitíssimo grave, tá? Diferentemente, isso é diferente das mulheres, né? As mulheres que perdem sal, elas nascem com genitália anormal, né? Isso já acende o alerta ali para um processo de diagnóstico e tratamento adequado. E aí, pessoal, é muito importante que os pacientes que foram diagnosticados no período neonatal com a forma perdedora de sal, elas tenham um monitoramento cuidadoso das necessidades de sódio e dos minerais corticoides ali através da medição da atividade renina plasmática. Falando sobre a deficiência simples viralizante de 21-hidroxilase, né? As características principais da deficiência de 21-hidroxilase virilizante simples de forma clássica são a virilização pré-natal e a masculinização pós-natal progressiva, né, com rápido crescimento somático e maturação epifisária avançada, né, levando ali ao fechamento epifisário precoce e provavelmente a baixa estatura. Geralmente, nesse distúrbio, não há evidência de deficiência de minerais corticoides, né? O diagnóstico ali ao nascimento de uma mulher com hiperplasia adrenal congênita virilizante simples, geralmente é feito imediatamente devido à aparente ambiguidade genital. Tá? Já nos homens, como a genitália externa não é afetada em recém-nascidos do sexo masculino, a hiperpigmentação e o aumento do falo pode ser as únicas pistas que sugerem aumento ali da secreção de ACTH e deficiência de cortisol. Então, o diagnóstico ao nascimento em homens ele se baseia, portanto, na triagem pré-natal ou neonatal, tá? Um ponto muito importante de ressaltar é que se uma mulher não for tratada com tratamento de reposição de glicocorticoides no início do pós-natal, sua genitália pode continuar a virilizar, né, devido ao excesso contínuo de andrógenos adrenais e pode ocorrer puberdade pseudoprecoce. A gente falou sobre as formas clássicas, né? Vamos falar um pouco sobre a forma não clássica, né, da deficiência de 21-hidroxilase. A deficiência de 21-hidroxilase não clássica, que anteriormente era conhecida como deficiência de 21-hidroxilase de início tardio, é muito mais comum que a forma clássica, infelizmente, né? Indivíduos com a forma não clássica de 21-hidroxilase, da deficiência de 21-hidroxilase, apresentam apenas deficiência enzimática de leve a moderada, tá? Às vezes desenvolvendo sinais ali de hiperandrogenismo. Um ponto muito importante de ressaltar é que as mulheres com a hiperplasia adrenal congênita não clássica não apresentam genitália virilizada ao nascer, tá? Então, a hiperplasia adrenal congênita não clássica, ela pode se apresentar ali em qualquer idade após o nascimento, né, com a variedade de sintomas hiperandrogênicos, né, como eu falei, essa forma de hiperplasia adrenal congênita leva a uma deficiência leve da enzima 21-hidroxilase. Semelhante à hiperplasia adrenal congênita clássica, a não clássica, ela pode causar desenvolvimento prematuro de pelos pubianos, idade óssea avançada e velocidade do crescimento linear acelerado, tanto em homens quanto em mulheres. Além disso, a acne cística grave também foi atribuída a essa forma não clássica. Tá? As mulheres podem apresentar uma variedade de sintomas de excesso de andrógenos que podem ser altamente variáveis e específicos de cada órgão, incluindo hirsutismo, calvície temporal, acne e infertilidade. Tá? A menarca nas mulheres pode ser normal ou tardia e a menorreia secundária é uma ocorrência que é muito ali frequente. Tá?
A masculinização adicional ela pode incluir surtismo, engrossamento da voz ou alopecia de padrão masculino. Também a síndrome do ovário policístico pode ser vista como uma complicação secundária nessas pacientes. Tá? As possíveis razões ali para o desenvolvimento da SOP incluem a reprogramação do eixo hipotálamo hipófise gonadal devido à exposição pré-natal a andrógenos ou níveis crônicos de excesso de andrógenos adrenais que interrompem ali a liberação de gonadotrofinas e têm efeitos diretos no ovário, né, levando ali à formação de cistos. E aí, devido a uma sobreposição de sintomas hiperandrogênicos, é importante considerar essa forma não clássica, né, da 21 hidroxilase, da deficiência de 21 hidroxilase, em uma paciente com diagnóstico de síndrome do ovário policístico. Tá? Já em homens adultos, calvície precoce, acne ou fertilidade prejudicada podem levar ao diagnóstico da forma não clássica da hiperplasia adrenal congênita. Tá? E aí, uma variedade altamente confiável de sinais de excesso de andrógenos adrenais é a presença de pelos pubianos, falo aumentado e testículo relativamente pequeno. Tá? Os homens podem ter testículos pequenos em comparação com o falo, que leva à supressão do eixo hipotálamo hipófise gonadal pelos andrógenos adrenais, né? E os homens também podem apresentar ali infertilidade. Inclusive, quando a gente fala dos sinais da forma não clássica de hiperplasia adrenal congênita em homens adultos, eles podem ser limitados à baixa estatura, oligospermia e fertilidade prejudicada. Tá? É muito importante lembrar também que alguns pacientes com a forma não clássica podem ser assintomáticos e ali serem diagnosticados apenas por um estudo familiar ou como um incidentaloma adrenal. Falando sobre as outras formas de hiperplasia adrenal congênita, as formas mais raras. E aí a gente tem a deficiência da 11-beta-hidroxilase. A virilização e a hipertensão com baixa renina são as características principais dessa deficiência de 11-beta-hidroxilase. Tá? Os sinais e sintomas virilizantes desse distúrbio são semelhantes ou até mais graves do que a deficiência de 21-hidroxilase clássica. Tá? Apesar da falha na produção de aldosterona, a superprodução de desoxicorticosterona, que é um mineralocorticoide também, ele causa ali retenção de sal e hipertensão. Tá? Pressão arterial elevada, geralmente, ela não é identificada no início da infância ou no início da adolescência. E é importante ressaltar, gente, que a hipertensão ela não está diretamente associada aos demais sinais e sintomas. Então, a gente pode observar, por exemplo, algumas mulheres gravemente virilizadas, normotensas, enquanto que pacientes levemente virilizadas podem apresentar uma hipertensão grave, levando inclusive a acidentes vasculares fatais. Tá? Inclusive complicações de hipertensão não controlada de longa data, incluindo cardiomiopatia, oclusão de veia retiniana e cegueira foram observados em alguns pacientes. Tá? Alguns pacientes também podem apresentar hipocalemia. Existe, além da forma clássica, uma forma leve não clássica da hiperplasia adrenal congênita por deficiência da 11-beta-hidroxilase. Mas, ao contrário da forma não clássica comum da deficiência de 21-hidroxilase, essa forma ela é muito rara. Tá? É importante lembrar que o melhor marcador bioquímico da deficiência de 11-beta-hidroxilase é a concentração sérica elevada de 11-desoxcortisol. Falando sobre a deficiência de 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase. Existem duas formas da enzima 3-beta-hidroxisteroide desidrogenase, né? A tipo 1 e a tipo 2. A enzima tipo 2, ela é expressa no córtex adrenal e nas gônadas e é responsável pela conversão de esteroides delta 5 em delta 4. Essa enzima ela é essencial ali para a formação de progesterona, que é o precursor da aldosterona. E aí a 17
hidroxiprogesterona, que é o precursor do cortisol no córtex adrenal, bem como da androstenediona, da testosterona e estrogênios no córtex adrenal e nas gônadas. Portanto, a deficiência ali da 3-beta-hidroxisteroide na forma clássica leva ali a uma síntese insuficiente de cortisol, perda de sal na forma mais grave e virilização da genitália externa em mulheres. Tá? É importante dizer que a deficiência simultânea de 3-beta-hidroxisteroides tipo 2 nas gônadas leva à virilização incompleta da genitália externa em homens. Dessa forma, a ambiguidade genital ela pode estar presente em ambos os sexos. Falando sobre a deficiência de 17-alfa-hidroxilase. A deficiência de esteroides 17-alfa-hidroxilase é responsável por aproximadamente 1% de todos os casos de hiperplasia adrenal congênita e afeta a síntese de esteroides tanto nas adrenais quanto nas gônadas. Tá? Esses pacientes apresentam síntese prejudicada de cortisol, levando ali a secreção excessiva de ACTH, né? Isso aumenta os níveis séricos de desóxicorticosterona e principalmente de corticosterona, levando à hipertensão com renina baixa, além de hipocalemia e alcalose metabólica. Tá? Nesses casos, as mulheres afetadas nascem com genitália externa normal, porém os homens afetados nascem com genitália subvirilizada devido à produção deficiente de testosterona gonadal. Tá? Pacientes do sexo feminino com a deficiência da 17-alfa-hidroxilase é frequentemente diagnosticada na puberdade, pois elas não conseguem desenvolver características sexuais secundárias. Existe também a hiperplasia lipóide adrenal congênita, né? A hiperplasia adrenal lipóide congênita é uma forma extremamente rara e grave da hiperplasia adrenal congênita, causada ali por mutações na proteína reguladora aguda esteroidogênica, né? Tanto as glândulas adrenais como as gônadas apresentam um grave defeito ali na conversão do colesterol em pregnenolona, tá? Mais especificamente, a proteína reguladora a aguda esteroidogênica medeia ali a resposta esteroidogênica aguda, movendo o colesterol da membrana mitocondrial externa para a interna. E aí, quando isso não ocorre, o colesterol, os ésteres de colesterol, eles se acumulam. E aí, na forma mais grave, na forma mais grave, os homens com hiperplasia lipóide congênita nascem com genitália externa de aparência feminina. Já as mulheres, ela tem um fenótipo genital normal ao nascer, mas elas permanecem sexualmente infantis caso elas não tenham sido tratadas, tá? A perda de sal ela ocorre tanto em homens quanto em mulheres, e se não for detectada e tratada, a forma grave de hiperplasia adrenal congênita lipóide é geralmente fatal. E por último, eu quero falar sobre a deficiência de oxirredutase do citocromo P450. A deficiência do citocromo P450 oxirredutase é outra forma extremamente rara da hiperplasia adrenal congênita causada por uma mutação genética. Tá? A oxirredutase P450 ela é um cofator importante para a transferência de elétrons de fosfato do NADH, né, para várias enzimas da esteroidogênese, incluindo a 21-hidroxilase e a 17-alfa-hidroxilase. As várias manifestações de deficiência enzimática parcial de 21-hidroxilase e 17-alfa-hidroxilase e aromatase no feto em desenvolvimento, eles são responsáveis pela ampla variedade de anomalias genitais observadas em ambos os sexos. Tá? Os recém-nascidos do sexo feminino ele pode ter virilização grave e os homens podem ter uma genitália subvirilizada devido a deficiências parciais combinadas de tanto da 21-hidroxilase quanto da 17-alfa-hidroxilase. Tá? Além disso, muitos pacientes afetados podem apresentar a síndrome de Huntley-Bixley, né?
tipo 2, que ela é caracterizada por craniosinostose, sinostose radiohumeral ou radioulnar, aracnodactília e arqueamento do fêmur. E com isso nós finalizamos esse vídeo, né? Ficou um vídeo bem longo, apesar de ser dividido, né? Na semana que vem nós vamos continuar falando sobre esse assunto, mais especificamente falando sobre o diagnóstico e o tratamento da hiperplasia adrenal congênita. Então, se você gostou, deixe o seu like. Lembrando vocês também que temos outros vídeos disponíveis no canal que estão organizados em playlist para que você possa acessar com mais facilidade os conteúdos. Se tiver alguma dúvida também pode deixar nos comentários que na medida do possível estarei respondendo. Então até semana que vem, pessoal. Um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau.